Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lili Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta, não me lembro quanto tempo eu demorei para aparecer aqui, mas o que importa é que hoje eu tô aqui de volta e tá aqui a minha Bíblia. Eu vim compartilhar uma palavra com vocês porque, como eu sempre falo, tem palavras que estão fazendo muito sentido para mim e eu venho aqui no canal para compartilhar com outras pessoas, porque pode ser que essa palavra também fale no coração de outras pessoas aí do outro lado. Então, hoje eu tô aqui com a minha Bíblia e eu quero trazer uma palavra assim, bastante conhecida. Acho que isso já ficou até clichê aqui no canal, né? Que quase todas as palavras que eu trago aqui no canal estão sempre baseadas em palavras já muito conhecidas, né? E isso não é de todo ruim, porque fica mais acessível até para quem não é cristão, quem não é do nosso meio, entender o que eu tô querendo dizer, né? E essa palavra que eu vou trazer hoje aqui, né? O que eu quero trazer aqui tá baseado dentro de uma palavra que é bastante conhecida e que eu acho até que eu já trouxe ela aqui no canal, que tá aqui a referência em Segunda Reis no capítulo 4, que é aquela palavra que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Já trouxe essa palavra aqui sim no canal, mas falando de outros pontos dessa palavra, e hoje eu quero trazer outra parte dessa palavra, né, que tem falado muito comigo. Então, eu vou colocar a referência aqui embaixo para depois, se você quiser ler com mais calma, ou até se você quiser me acompanhar durante o vídeo, você conseguir, que tá lá no livro de Segunda Reis, como eu acabei de falar, Segunda Reis, no capítulo 4, eu vou ler do versículo 1 até o versículo até o versículo 5, até o versículo 5, do 1 até o 5, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: O que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Gente, essa palavra tem falado muito comigo, muito. Assim, é o que eu sempre falo, né? A gente vai ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável, que você vai ler a mesma palavra e em cada momento você vai ter uma revelação daquela palavra da parte de Deus para a sua vida, né? E aquilo que Deus revela na palavra dele, Deus me revelou isso para me falar para outra pessoa. Não, Deus revelou aquilo ali para a gente trazer para o nosso contexto, trazer para a nossa vida, para que a gente pratique aquilo e a partir da prática daquilo a gente consiga mudar a nossa vida, a gente consiga mudar coisas na nossa vida que estão precisando ser mudadas. Então, a Bíblia, ela muda a nossa vida quando a gente deixa a palavra de Deus fazer parte da nossa vida e a gente começa a colocar aquilo ali em prática. É fácil você colocar a palavra de Deus em prática? Não. Mas com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós conseguimos fazer isso sim, se a gente quiser. Então, quando eu estava lendo essa palavra, já preguei várias vezes dentro aqui desse texto, sabe? Mas no momento de hoje, Deus tem falado muito nessa palavra comigo, já em outro lado que eu nunca tinha parado para refletir sobre, né? E aqui a gente vai ver que essa mulher, ela não era uma mulher leiga, ela não era uma mulher gentia, como se chamava naquela época as pessoas que não professavam ali a fé cristã. Ela era uma mulher que ela é esposa de um filho de profeta, ela era uma mulher de uma pessoa que servia, que temia o Senhor. E quando o marido dela morre, né, ele deixa uma dívida, porque se estava falando de credor, estava falando que tinha ali uma dívida a ser paga. E ele morre e ele deixa uma dívida para essa mulher. E quando ele morre, essa pessoa a quem ele devia viu que essa viúva não tinha condição de pagar, porque agora ela não tinha mais renda, porque nessa época que a mulher não
trabalhava, então era o homem que sustentava a casa, então se quem sustentou a casa morreu, então não tem mais de onde vir renda. E o credor, sabendo disso, ele queria levar os 2 filhos dela, né? Eram filhos homens, então ele queria levar os filhos dela para serem escravos, né? E ela pega dentro do desespero dela e ela vai procurar Eliseu. Não tem como dar seguimento nessa palavra se a gente não entender o primeiro ponto dessa palavra, que é o seguinte: mesmo diante do desespero que a gente possa estar passando em qualquer área da nossa vida, porque todos nós temos problema, né? Às vezes a gente está dentro do olho do furacão da nossa vida e a gente acha que só a gente está passando por problema, mas não. Todo mundo tem seus problemas. Uns em grau maiores, outros em grau menores, cada um dentro da sua capacidade, mas todos nós temos problema. Então, essa mulher, ela estava num momento de desespero, porque você imagina, você está passando por um luto, pela dor da perda do seu marido, e você ainda ter que lidar com o medo de perder os seus filhos, né? Que é a única coisa que restou, já que o seu marido morreu e não tem mais dinheiro nem nada, os meus filhos são a única coisa que restou. E o credor ainda queria levar embora. Então, mesmo diante do momento de desespero, o que eu admiro nessa mulher é que ela vai procurar o refúgio no lugar certo. Então, ela vai falar isso com alguém que tem solução para a vida dela. Então, o primeiro ponto desse vídeo é: dentro de um momento de desespero que eu e você possa estar passando em qualquer área da nossa vida, nós precisamos buscar o refúgio ou a resposta no lugar certo. Não adianta a gente despejar as nossas dores nos lugares que não tem cura para a nossa vida. Então ela foi procurar a solução no lugar certo. E ela chega para falar com o profeta e ela explica a situação dela. Só que o mais bonito disso tudo é que ela explica a situação dela, mas depois que ela explica a situação dela, ela está pronta para ouvir o que o profeta tem a dizer. E isso está sendo um problema muito grave hoje em dia. Por que está sendo um problema muito grave? Porque a gente quer falar muito, mas a gente não quer ouvir, né? A gente está vivendo tempos muito difíceis. A gente está vivendo tempos em que, apesar de muita comunicação, de ter muita forma de se comunicar hoje em dia, tem as redes sociais, tem muitos canais de comunicação, mas as pessoas não estão tendo mais paciência para a comunicação. Por que não estão tendo mais paciência para a comunicação? Porque a gente quer falar muito, mas a gente não quer ouvir. A gente quer falar muito e quer ouvir pouco. Então, às vezes, você passa 1 hora numa conversa com uma pessoa onde você falou, mas você não parou para ouvir o que ela estava dizendo. Então, aquilo ali foi um monólogo, porque nada do que a pessoa falou entrou na sua mente e nada do que você falou fez efeito nela. Então, nós estamos passando por esse processo de dificuldade na comunicação, apesar de termos muitos meios para fazer isso, a gente está cada vez mais distante um do outro. Por quê? Porque o diálogo nos aproxima das pessoas. Por que a Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar? O que é orar? É falar. Orar, verbalizar. Orar é falar. Então, quanto mais a gente fala com Deus, mais próximo dele a gente fica, né? Então, ela fala com o profeta, mas ela está pronta para ouvir o que o profeta também tem a dizer. E da mesma forma somos nós no nosso relacionamento com Deus. A gente precisa falar com Deus, orar a Deus, mas a gente precisa estar pronto para ouvir o que Ele tem para nos dizer. E isso está sendo uma dificuldade para a gente hoje. Sempre foi, porque o ser humano é naturalmente ansioso, o ser humano é naturalmente afoito. Então, muitas das vezes a gente vai diante de Deus com a nossa causa, mas a gente não tem a paciência de esperar o Senhor nos responder. E é nessa impaciência de esperar o Senhor nos responder que a gente se precipita, que a gente faz coisas que não era para fazer, que a gente vai por caminhos que a gente não era para ir, tudo porque a gente não esperou Deus nos responder. Aqui a mulher, ela pega e ela fala com o profeta e o profeta dá uma devolutiva para ela. A devolutiva que ele dá é: o que você quer que eu te faça? Me diz o que você tem na sua casa. E isso me faz lembrar de Jesus. Toda vez que alguém ia de encontro a Jesus, lá no Novo Testamento, Jesus pergunta para aquela pessoa: o que você quer que eu te faça? Então tá aí outro ponto dessa palavra e outra lição muito importante para a gente aprender. Quando a gente vai diante de Deus, a gente precisa saber o que a gente quer. A gente precisa chegar para Jesus na certeza do que a gente quer. Então, o profeta chega para ela e fala assim: o que eu vou fazer por você? Você que tem que me dizer o que você tem na sua casa. Então, ela pega e fala assim: peraí, eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. Quantas vezes a gente não valoriza o que a gente tem na nossa casa? Já falei isso aqui, então nem vou entrar nessa parte.
Mas aí, depois que ela dá pro profeta a ferramenta que ela tem na casa dela, porque o milagre estava dentro de casa, ela dá a devolutiva pro profeta do que ela tem em casa, ela volta de novo a ouvir, a usar isso aqui que a gente tem dois, né? Dois ouvidos. E ela volta a escutar. Tá, eu tenho a farinha em casa, eu tenho o azeite em casa, mas o que eu faço com isso? Então eu vou voltar para que o profeta me diga o que eu tenho que fazer. Então ela ouve o direcionamento. O que ele fala para ela? Você vai bater na porta dos seus vizinhos. Sabe o que eu entendo com isso, gente? Que ninguém faz nada sozinho, tá? Por mais que hoje em dia você tenha tantos mecanismos que fazem da gente cada vez mais achando que nós somos autossuficientes, que a gente pode congregar sozinho, que a gente pode servir a Deus sozinho, que a gente pode fazer tudo sozinho, até sentimentalmente a gente está vendo que muitas das vezes as pessoas elas estão querendo buscar na inteligência artificial um afeto, um carinho que ela era para procurar no ser humano, né? Achando que ela é autossuficiente, mas nós não somos autossuficientes, né? Aquela mulher tinha o azeite dentro da casa dela, mas ela precisou de vasilhas emprestadas. Então ele pega e dá o direcionamento. Você vai na casa dos seus vizinhos, bate lá na porta deles e pede vasilhas, vasos emprestados, vasos vazios. Eu não quero que você pede vasos cheios, vasos vazios, né? Por que vasos vazios? Porque para ser cheio a gente precisa estar vazio. E vazio de quê, Aline? Vazio da gente, vazio do nosso ego, vazio das nossas certezas, vazio das nossas convicções, vazio daquilo que a gente planejou, porque muitas das vezes a gente planeja algo para a nossa vida, mas os nossos planos não estão de acordo com os planos de Deus. E a gente tem que estar pronto para ver Deus, às vezes, muitas das vezes, mudar totalmente a rota da nossa vida, sabe? Então, ela vai lá e pega esses vasos vazios, né? E pede os filhos dela para trazer. Tá, mas e agora? O que eu faço com os vasos vazios? Agora você vai entrar dentro da sua casa e vai fechar a porta sobre você e sobre os teus filhos. Outra coisa que eu entendo com isso é que nós precisamos da ajuda das pessoas, sim, e nós precisamos reconhecer que precisamos da ajuda das pessoas. Nós não conseguimos sozinho, nós muitas das vezes precisamos de um abraço, nós muitas das vezes precisamos de um sorriso. Um sorriso faz diferença na nossa vida, isso é neurológico. Um sorriso faz diferença na nossa vida, um abraço, uma palavra de carinho, uma gentileza, tudo isso nós precisamos. Mas existe limite para essa ajuda, existe limite para que as pessoas entrem na nossa vida. Então ali foi imposto o limite. Os vasos até são dos vizinhos, mas no momento de deitar o azeite, a porta tinha que estar fechada sobre ela e sobre os seus filhos. Então, por mais que o milagre é na nossa casa, não quer dizer que nós não precisamos dos outros. Mas por mais que nós precisamos dos outros, não quer dizer que dentro da nossa casa é para a gente trazer as pessoas. Então tem que ter um limite, um balanço, um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Não vou fechar a porta sobre a minha casa achando que eu não vou precisar de ninguém, porque aí eu não vou ter vasilha para botar o azeite. Mas também não vou trazer todo mundo para dentro da minha casa para o momento de deitar o azeite, porque aí também, de repente, o milagre também nem ia acontecer. Então a gente precisa ter um equilíbrio nas áreas da nossa vida. E aqui ela vai lá e deita o azeite. E depois ela volta para o profeta de novo. Já acabou as vasilhas, o azeite já tá... as vasilhas já acabaram e o azeite já parou de cair. Porque o azeite só parou de cair quando todas as vasilhas estavam cheias. Mas e agora? O que eu faço? O profeta pega e fala para ela. O último direcionamento do profeta é: vai e vende o azeite. Porque o azeite era um elemento precioso daquela época. Porque ele mantinha acesas as lamparinas. Então ele era um produto precioso, um produto caro. Então ele fala assim, vai e vende esse azeite. Paga a sua dívida. A primeira coisa que você vai fazer é pagar a sua dívida. Né? Encher a sua geladeira de danoninho, de iogurte, de carne. Você vai primeiro pagar a sua dívida. O teu problema era a dívida, então primeiro você vai resolver o seu problema. Depois que você resolver o seu problema, você vai pegar o restante do dinheiro e você e seus filhos vão viver do resto. Para fechar esse vídeo, essa palavra tem falado muito comigo no sentido de nós precisamos ouvir o direcionamento de Deus. Não adianta só ter o milagre, não adianta só o milagre acontecer aqui na minha casa. Eu preciso ir para o Senhor perguntar o que eu devo fazer com esse milagre. Porque de repente, se essa mulher não fosse para Eliseu pedir o direcionamento, ela poderia pegar esse dinheiro que ela vendeu o azeite e gastar e continuar endividada. Ou até com uma dívida maior se ela não soubesse administrar aquele dinheiro. Então, até no final, Deus ainda deu a ela uma lição de como administrar
o dinheiro do azeite que ela ia vender. Então, o que eu entendo com isso é que muitas das vezes o que Deus me faz entender com isso, me fala através disso, é que muitas das vezes a gente recebe o milagre, mas transforma esse milagre em maldição porque não busca direcionamento com Deus para administrar o milagre que ele fez. Então, até para administrar o milagre, a gente precisa da ajuda de Deus. Então, em todo o tempo na sua vida, em todas as etapas da sua vida ou da minha vida, a gente precisa pedir direcionamento. O que eu vejo na história dessa mulher é uma mulher que pediu direcionamento a Deus, o profeta aqui é a personificação do próprio Deus, ela pede direcionamento e ela obedece o direcionamento. Então, o segredo de prosperar é obediência e direcionamento. Você tem um direcionamento e você tem obediência para obedecer o direcionamento que Deus nos deu. Muitas das vezes Deus nos dá um direcionamento e a gente quer questionar. Ah, Senhor, mas eu não queria ir por esse caminho, porque aí tem muito buraco, porque aí é muito difícil, porque aí tem pessoas assim, porque aí tem pessoas assado. Mas se Deus te deu aquele direcionamento, obedeça, porque ali está o caminho da prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu não falo de dinheiro, eu falo de plenitude, eu falo de paz, eu falo de graça, eu falo de misericórdia. Então, quando nós obedecemos o direcionamento de Deus, tudo isso automaticamente recai sobre a nossa vida. Eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você, eu não sei se algo do que eu falei te abençoou de alguma forma, te acrescentou de alguma forma, mas se te acrescentou, por favor, aproveite. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, por favor, compartilha, tá bom? Eu não peço para ninguém se inscrever aqui no canal, nem para dar like, mas se o conteúdo fez algum sentido para você, por favor, compartilhe, porque pode ser que ele faça sentido na vida de outras pessoas e é gratuito, não paga nada, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e, se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!